Olá meus amados, eu sou Raimundo Oliveira. Eu quero gravar esse vídeo aqui para você falando de um entendimento bíblico. Lembre-se que é um entendimento bíblico de grande importância. Primeiro, falar do nome de Iau, do Criador. O nome do Criador é Iau. Iau é o Criador de todas as coisas. Então Iau criou Adão. Adão, por ser o primeiro homem, conhecia muito bem o nome de Iau. Mas depois deles multiplicar, eles próprios criaram nomes pagãos. Daí o significado pagão, porque é criado pela vontade do ser humano. E aí os pecados deles chegou aos céus e Iau olhou para a terra e viu um justo, Noé. E aí Iau disse: eu vou exterminar toda a carne humana. E aí mandou Noé fazer a arca e destruiu toda a carne humana. Salvou apenas Noé e sua família. Então Noé também multiplicou e chegou um momento que o povo começou de novo a esquecer o nome do Altíssimo. O Altíssimo, para não destruir novamente o povo que ele criou, a raça humana, ele teve um outro pensamento. Ele disse: será que eu tenho que destruir de novo, acabar com esse povo de novo? Mas ele havia prometido a Noé que não acabava mais o mundo. E aí ele olhou para a terra e viu um outro justo. E ele falou com esse justo: Abraão, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E vou fazer de ti uma grande nação. Pronto, ali, meus amados, Iau agora abandonou todo o resto do povo. Ele tirou do meio daqueles povos, aqui está o entendimento. Ele tirou do meio do povo existente, depois de Noé, separou um, mas não foi separado assim qualquer um. Foi apenas aquele justo que não tinha abandonado o nome do Eterno, de Iau. E aí de Abraão nasceu Isaac. De Isaac nasceu Jacó. O Eterno já tinha dois aí agora, separados, dois, Abraão e Isaac. Depois Isaac teve filho, e chamado Jacó, já é 3. E aí, fora os outros filhos de Abraão. O que ocorre é o seguinte, que Isaac teve Jacó, e Jacó teve pela sua vez 12 filhos. Esses 12 filhos de Jacó representava no futuro, perdão amigos, representava no futuro Israel, as 12 tribos de Israel. E aí, essas 12 tribos, quando eles eram 70 pessoas, eles entraram no Egito por causa da seca. E lá no Egito eles cresceram. E cresceram e chegou o momento do êxodo. Aí observe uma coisa, que no êxodo, quando Arão, aliás, Arão é depois, quando Corá se volta contra Moisés e pede, e junta um povo para do lado dele, 250 seguidores, o Eterno faz com que a terra abra a boca e engula aqueles 250 junto com Corá, ou Corache. E aí, continuando lá na frente, isso aí mostra que o Eterno não quer divisões. Ele não quer que se dividam, que sejam unânimes em um só povo, numa só fé, numa só crença. Então, lá na frente, quando Arão fez o bezerro de ouro, para adorar a imagem de ouro, o bezerro lá, quase 3.000 pessoas dos israelitas agora foram mortos à espada pelos outros israelitas, pois o Eterno mandou que fosse assim. E por causa disso eles foram mortos, quase 3.000, porque adoraram o bezerro de ouro. Agora, lembrando a você que esse já era o povo separado das demais nações da terra. Entendido isso, continuando, então, quando eles entraram em Jericó, a ordem era destruir todos. Por quê? São idólatras. Não conheciam o nome do Eterno e se conhecesse não se voltava, porque ele já sabia da fama, já, das coisas que o Eterno vinha fazendo. E aí,
Eles entraram em Jericó. E quem foi salva de Jericó? Da destruição de Jericó? Raabe. Por que Raabe foi poupada? Porque Raabe acreditou no nome quando ela ouviu falar pela boca dos espias, dos dois espias, em Iau, ela creu. Ela abandonou a idolatria, as imagens ridículas que havia lá no templo dentro de Jericó e acreditou em Iau. E por isso Iau poupou Raabe de ser morta, como os outros todos. E todos os povos, a ordem do Eterno lá no Velho Testamento é que matem todos, não deixe um. Dentro de Canaã não era para ficar nenhum. Mas enfim, ficou, né? Aí você vai ler a história lá, você vai descobrir. Então, continuando, chegou um momento que esse povo cresceu tanto, esses agora, os israelitas que descendem de Abraão, eles cresceram tanto e abandonaram também o nome do Eterno. Eles também fizeram aliança com os povos que não era para fazer aliança. Repare que os povos que não era para ele fazer aliança, porque o Eterno não quer mais esse povo. O Eterno só quer esse povo, qualquer um de nós, se nós nos voltarmos para o seu nome. Aí nós somos israelita por fé, pela fé. Não somos israelita de sangue, mas nos tornamos pela fé. Por isso que ele separou Abraão, porque Abraão tinha fé. Que eu não vou seguir nesse caminho aqui da fé. Então, o que ocorre? O Eterno disse, será que eu tenho que destruir o meu próprio povo? Eles se misturaram com os povos, eles adoram as imagens ridículas, abominações que o Eterno chama de abominações. E aí o Eterno pensou, não, ao invés de destruir eles, eu vou mandar o meu filho. E como todos eles eram israelitas, eles sabiam pelas escrituras que haveria de nascer o Salvador. Haveria de nascer um Salvador, que nasceria de uma virgem e que o seu nome era Yahushua. Eles sabiam disso, tudo eles sabiam, mas eles seguiam a vontade própria. E aí nasceu Yahushua. De onde nasceu Yahushua? Dentro dos israelitas, dos próprios israelitas, descendente de Israel, dos próprios hebreus, filho de uma hebreia com o Espírito Santo, que o Espírito Santo concebeu. E ao concebeu que a Miriam, desse à luz ao seu filho, para que eles vissem nascer o Salvador. Mas eles com ódio de Yahushua, eles venderam Yahushua para outro povo. Então, meu amigo, para os romanos, e junto com os romanos, eles todos juntos ali, crucificaram Yahushua, mataram Yahushua. Então, o entendimento aqui é o seguinte, não há em outra nação, nunca houve e nunca haverá, até porque já existe o nosso Salvador, Yahushua, o hebreu, o israelita, o filho de Maria hebreia. E Yahushua é o Salvador. Ele não é de outro país, ele não é de outra nação, ele é de Israel. Ele nasceu num povo chamado de israelitas. Entendeu, meus amados? Então, aí está. Não adianta você correr para lado nenhum buscando outro Salvador, porque outro Salvador só existe na boca do povo, mas na realidade eles não existem. Repare que o pai dele, que Iau, disse para os israelitas que passassem todos os idólatras, adoradores de imagens, a fio da espada. E só para finalizar aqui esse vídeo, antes de finalizar, eu quero lhe dizer o seguinte, leia Ezequiel e você vai ver o que é que o Eterno diz a Ezequiel, o que é que ele mostra para Ezequiel. E se ele fosse um daqueles ali, ele não ia mostrar, porque se ele fosse um igual, ele não ia mostrar. Iau não vai lutar contra Iau. Eu não posso lutar contra mim porque ele está indo contra a natureza. Como é que eu posso brigar contra mim? Você está entendendo? Então, Iau é Iau. E a criação das invenções do homem é outra coisa totalmente diferente. Então, Iau separou Abraão e Israel descende de Abraão. É separado das demais nações. Só que Israel é a figueira.
Nós temos que ser enxertados pela fé, assim como Paulo foi enxertado. Paulo largou o templo lá, abandonou o templo, abandonou a heresia do templo e se voltou para Israel. Por quê? Porque é o lugar certo. E o Eterno, com isso, quer mostrar aos demais povos que, assim como Paulo e assim como Raabe foram enxertados em Israel, os demais podem ser enxertados também, desde que creia. Agora, se você continuar com seu coração duro, assim como o faraó lá do Egito, acaba do mesmo jeito de faraó. O meu desejo é que você, ao conhecer esse vídeo, você passe para o seu amigo, mostre para ele, porque quanto mais pessoas conhecer isso aí, isso aqui é um entendimento bíblico, porque as pessoas lêem a Bíblia e não compreendem essas coisas. E para finalizar, eu quero lhe dizer que existem vários tipos de Bíblia, mas somente uma é a verdadeira, é a original. A original é israelita com a palavra Iau, Iausha, e nos filhos de Israel tem o nome do Eterno. Tem, como por exemplo, Mateus é Matite Iau, Jeremias é Irmial. Você está entendendo? E daí por diante. O primeiro-ministro de Israel chama-se Benjamin Netanyahu. E daí por diante. Fique na graça e na paz de Iau e de Iausha, o seu filho, nosso Salvador.